Wako maya tone pindai ke pindai kanyaro. Wako maya tone pindai ke pindai kanyaro. O zakeo parato ne pindai ke pindai kanyaro. O zakeo parato ne pindai ke pindai kanyaro. Wako maya tone pindai ke pindai kanyaro. Wako maya tone pindai ke pindai kanyaro. O zakeo parato ne pindai ke pindai kanyaro. O zakeo parato ne pindai ke pindai kanyaro. O papel desse canal é recordar a nossa missão individual e coletiva aqui na Terra. Nós somos chamas, não somos faíscas. Quando foi que te silenciaram? Quase me silenciaram agora. Quando foi que te silenciaram? Quando foi que você se permitiu continuar sendo silenciada? Quando foi que a sua voz quis ir para o mundo? Com toda a intensidade, com toda a verdade dela, a ponto de você se emocionar, porque essa voz queria se conectar ao grande espírito e você a proibiu, você a cerrou, você a fechou, porque deixou o seu julgamento falar mais alto. Quando foi que você permitiu que isso permanecesse em sua vida? Quando foi que você deixou de sentir o seu coração pulsar, como eu sinto o meu agora pulsando, porque ele está em contato com um grande espírito? Quando foi que você permitiu que tantas vozes existissem dentro de você, menos a sua própria voz? Pare um pouquinho, reflita, silencie na sua verdade. Porque qualquer coisa que eu fale aqui e agora é a minha verdade, é o que eu estou sentindo, é a minha caminhada, a minha jornada. É como eu me entendo, como eu leio o meu contexto, como eu recebo as curas e as verdades e as transmutações que acontecem nesse tempo de agora em que vivemos. Esse tempo em que tudo transiciona e em que tudo transborda, pede transbordamento para fora de nós, para que sejamos verdade, para que sejamos inteiros, para que flamulemos como flâmulas, como flames, twin flames, como chamas vivas nesse mundo. Existem muitas vozes dentro de nós, muitas.
Se a gente pegar somente essa vida, existem as vozes da infância que nos silenciaram. Menina tem que ser boazinha, menino pode ser usado, meninos não choram. Esse é só o jargão, só o básico. Quantas outras vozes foram faladas e quantos outros olhares serviram de voz, serviram de punição, serviram de impeditivo. Só na nossa infância, na nossa adolescência, os nossos grupos, quantos bullings, quantas violências sofremos de formas faladas claramente, expressadas pela palavra ou expressadas pelo olhar, expressadas pela exclusão, são inúmeras. E se a gente voltar mais um pouco, e nós que somos chamas gêmeas, esse retorno é o que nos ecoa o tempo inteiro. Se nós voltarmos em outras vidas, em outras existências, e elas, não se enganem, elas não estão acontecendo lá no passado, elas acontecem agora também em outras timelines. E elas também gritam e elas também nos silenciam. Então, se a gente volta para elas também, vamos ver o quanto fomos silenciadas e queimadas na fogueira por conta da nossa sabedoria. Os nossos saberes foram queimados lá, naquele tempo, naquela timeline, por aquelas pessoas, mas nunca na nossa alma. Na nossa alma, eles estão sempre vivos. E nesses tempos que estamos vivendo, e se estamos encarnados aqui como chamas gêmeas, essa é a nossa missão. E o papel desse canal é recordar, trazer cor para isso, para esse momento. Esse canal não está escravo a datas. Ele não está escravo ao calendário desse mundo, do Ocidente só, que é o calendário gregoriano. Esse canal se chama Xamanismo Chamando, porque ele é uma convocação de alma para alma. Esse canal não se preza a trazer verdades, ele se preza a trazer recordações e trazer cor. E quando a gente fala de cor, a gente está falando de alegria. Esse cântico inicial que eu trouxe aqui, sempre o cantei, desde o meu reinício, a minha reintegração com esse mundo indígena, que corre no meu sangue por conta do meu avô, mas que agora pulsa claramente em existência na minha vida. Eu cantava intuitivamente junto com os meus irmãos indígenas Iauanauás. É um cântico Iauanauá que se chama Wakwamaya. Nem eu sabia de onde ele vinha, eu só sei que eu cantava. E junto de outras mulheres sagradas, a minha voz ecoava e eu sentia essa força. Só que eu achava que essa força só podia estar lá, naquele momento, naquele lugar em que eu estava reunida com elas e com eles, com muitos masculinos sagrados. Mas não, eu descobri que ela tem poder aqui em São Paulo, no meio de todos esses prédios, e ela está comigo sempre que eu quiser. E eu senti fortemente o chamado de hoje gravar, começando com ela. Mas como eu também sou muito cabeção, eu falei, nossa, minimamente eu preciso saber o que significa essa canção que mexe tanto com a minha alma. Então eu fui buscar o significado dela hoje, poucos minutos atrás. E ela significa alegria. Ela significa justo o que eu queria trazer para vocês. Com essa emoção, com a mesma emoção que eu vim ao mundo. Que vocês retomem a alegria. Retomem o prazer de viver. Não se permitam serem silenciados e silenciadas. Jamais. É tempo de quebrar todas as correntes. Sintam no corpo de vocês enquanto eu falo. Sintam no corpo de vocês enquanto vocês ouvem essa canção. Seja aqui comigo, seja em qualquer outro canal que vocês a busquem. Seja junto dos irmãos indígenas que têm tanta sabedoria para nos trazer, que nunca deixaram de acreditar no poder da terra, no poder da Mãe Terra, na força do grande Espírito que fala através de todos, né, dos 4 elementos, do fogo, da terra, da água e do ar, que fala através de cada animal. E para trazer o poder e a delicadeza desse animal, junto da alegria, eu vou agregar a leveza de um passarinho.
enquanto eu almoçava e já sentia no meu coração que hoje era o dia de voltar a gravar, porque a minha alma pedia, porque era hoje que ela tinha algo para passar para esse canal. Porque hoje não era o meu ego que estava imperando, dizendo você precisa gravar, porque senão o algoritmo vai te sabotar. Não, eu não me rendo ao ego, ao algoritmo. A única pessoa que manda aqui nesse templo sagrado do meu corpo, que é o que executa cada ação aqui, é apenas a minha alma. Porque a minha alma é abundante. E quando a minha alma é a observadora do processo, a beleza da vida acontece diante do meu corpo, dos meus olhos, dos meus ouvidos. E é assim que eu vou purificando as falas do ego, as falas que me proibiram de falar, de dar testemunhos de verdade. E sim, estou muito emocionada, e se emocionar não é feio. Trazer essa verdade não é feio, não é vergonhoso, não é jocoso. Quando a gente canta, a gente emana vibrações em nós. Tem frequências, ondas sonoras emanando no nosso corpo. Nós somos água, assim como esse planeta chamado Terra, também tem mais água do que terra. E quando a gente canta, quando a gente ora, tudo isso vibra. Percebam que às vezes a gente vai numa igreja, até que às vezes não fala nem com a nossa, né, com quem tem alguma religião, mas a gente só de passar perto de um templo em que as pessoas estão cantando e vibrando, seja um templo, né, evangélico, um templo católico, um templo de umbanda, onde as pessoas estão reunidas para orar com verdade, com amor e com caridade. A gente que às vezes não é daquela religião, a gente se emociona, às vezes escorre uma lágrima, porque a gente sente aquela energia, aquela frequência vibracional. Então hoje, quando eu estava aqui pensando nesse cântico, ainda sem saber o que ele significava alegria, eu estava almoçando e um passarinho, tinha ali um cestinho que o restaurante deixou para os passarinhos comerem, mangas, frutinhas e tal. E um passarinho se aproximou, todo tímido, ainda sem pisar ali no baldinho que estava pendurado. E ele ficou olhando, o balde parado, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E de repente ele tomou coragem. Pum! Só que ele foi com tanta força, né? Do jeito, a força que um passarinho tem perto de algo que tá ali pendulando, que começou a balançar demais. Então ele ficava ali, dava uma bicadinha na fruta e sentia o balanço. Dava outra bicadinha e, nossa, isso tá desconfortável para mim. Era o que eu podia ler com ele. Era o que essa consciência me trazia. E ele ficou um pouco desajustado, comeu o que deu muito rapidamente, pegou um pedacinho de manga e saiu voando. Imaginei, julguei com o meu pensamento, com o meu ego, que provavelmente era uma mamãe levando comida para o seu filhinho. E aí então eu fiquei pensando, nossa, esse passarinho queria tanto essa comida, ele sentiu medo, mas ele se jogou. Só que ele se jogou ainda com muito peso. Ele foi com muito peso, então ficou bambeando, ele não sentiu firmeza. As perninhas dele ainda não estavam tão fortes assim para ficarem em algo que balança, em algo mutável, em algo que não era plano para ele. Então ele ficou, mas ele respeitou o seu desconforto e foi embora. De repente chega um outro passarinho, mais leve, menorzinho, e esse passarinho é um mais perspicaz, ele é mais jovem, ele não era maior como aquele outro, ele era mais novinho, menorzinho, mais levinho. O que ele fez? Ele observou, observou, observou e levemente ele foi e pousou no mesmo lugar, no mesmo pratinho. E esse pratinho já não balançou tanto, porque ele chegou leve. E ele se entregou com leveza para aquilo que estava sendo ofertado para ele. Aquilo estava sendo ofertado abundantemente para ele. E ele foi. Mas mesmo assim ele falou, isso não tá legal. E voou num pedacinho de galho anterior. E ficou observando. E aí ele foi mais leve, mais vagarosamente ainda. E pegou e ficou ali tranquilamente se deliciando com a sua comida. Por que eu trago esse exemplo? Para que a gente possa recordar que muitas vezes a gente vai pesado demais para determinadas experiências na vida. E a gente vai pesado demais todas as vezes em que a gente vai com a culpa, com o julgamento, com o silenciamento, com os impedimentos, com as limitações que a gente mesmo se impõe. Ou que vozes que ainda acontecem aqui dentro de nós impõem.
Mas somos todos adultos, certo? Aqui não tem nenhuma criança participa desse canal. Somos todos adultos. Então, até quando você vai deixar de se autorresponsabilizar pela sua jornada e continuar culpando o outro? Seja o outro um gêmeo, seja o outro a pessoa com que o gêmeo está casado, seja o outro o seu pai, a sua mãe, a sua história de vida. Porque a vida não foi generosa comigo. Chega, basta. Responsabilize-se, assuma a autoria de sua vida, tire essas bagagens, torne-se leve e vá com mais delicadeza para tudo de abundante que está te sendo ofertado. A espiritualidade quer as reuniões, ela torce para a união, ela está trabalhando incansavelmente para isso. Mas enquanto você continuar se alimentando de mensagens, sites, informações que dizem vai atrasar, tem que cumprir etapa 1, 2, 3, 4, 5. Se você tomar essa atitude, você não vai conseguir, porque a atitude correta é essa. Quem disse dentro de você? Dentro de você, quem fala? Ou será que você não está parando o suficiente, silenciando o suficiente para ouvir a sua voz? Será que você não está consumindo demais conteúdos alheios a você? É o que eu falo, esse canal nunca vai trazer verdades que copy-paste. Da minha verdade para a sua verdade, toma. Não, jamais. Esse canal tem o papel de te despertar, de te recordar, de trazer cor para a tua vida. E tô vendo aqui que tá fazendo um arco-íris na minha janela de novo, novamente, como foi no outro vídeo. Esse canal, e eu vou ficar nela. Se ela tá aparecendo aqui, eu ficarei nela, ancorada nela. Esse canal, tá saindo muito papel, mas o meu papel aqui, nessa história, nessa caminhada de chamas gêmeas, de alguém que decidiu, que optou em vir para um canal público e gravar, o meu papel, eu assumo o meu papel, é de recordar a cada um que chegar aqui que você é chama. Mesmo que você não esteja numa caminhada de chamas gêmeas, você é uma centelha divina. Você é uma centelha divina de Deus. Dentro de você toca o tambor de Deus. O seu coração é um tambor de Deus. Cada uma das consciências vivas que estão aqui nesse planeta são figuras genuínas da natureza de Deus, são representantes de Deus. Esses dias eu tive uma conversa muito louca com um mosquito. Tava tomando banho, minha filhinha brincando, e eu falei: mosquitinho, por favor, não nos morda, porque a gente vai ficar aqui mais 4 dias nesse sítio, então, por favor, não morde a gente não queria passar repelente, que faz mal pra natureza, faz mal pro meu corpo, vamos fazer isso combinado? Vocês acreditam que eu fiquei 4 dias? Eu e minha filha, que somos alérgicas, a gente tem sangue O, e nós somos alérgicos, qualquer pernilonguinho que morda a gente faz um mal lascado. Não tivemos nenhuma picada por 4 dias. E aí eu vi o poder do que é conversar com essas consciências. E ao mesmo tempo eu me julguei, falei: meu, você tá muito louca, Eliane, tá conversando até com mosquito agora? E eu falei: não, louco tá o mundo que não conversa com mosquito. Porque se eu conversei e deu efeito, é sinal que eu não tô louca. Hoje mesmo fui queimar uma erva aqui, porque eu senti de colocar uma vela junto com uma ervas junto com a vela, para queimar. E eu morro de dó quando eu vou arrancar um pedacinho ali da lavanda, do alecrim, e eu peço: com licença, vou usar um pedacinho de vocês, vou queimar vocês aqui para purificar, para trazer, para abrir espaço para as minhas ideias e tal. E hoje, enquanto eu tava queimando, tava difícil de pegar o fogo nela, ela tá até aqui embaixo. Eu falei: não, eu vou ouvir o que ela tem para me dizer. Isso não é loucura, gente. Isso não é loucura, especialmente para uma chama gêmea. Muitos talentos estão sendo despertados em nós. E eu não tenho vergonha de vir aqui gravar isso. Então eu peguei essa erva e deixei que ela falasse, que ela me trouxesse novas ideias, refresco, recordações, porque ela é maior do que eu, que nem aquele mosquitinho. Eu pensei: bom, ele não mata, não destrói, não desmata e não julga. Então, se não mata, não desmata e não julga, certamente essa consciência é melhor do que eu. Porque eu desmato para fazer um móvel, eu julgo porque meu julgamento está o tempo inteiro aqui operante junto com o meu ego, né? E eu matava. Às vezes mato um franguinho para comer, que ainda como, né? Mato
matava ali um mosquitinho, conversei com ele agora para não matar mais, então certamente essas criaturas são melhores do que eu. Então, com essa erva, na hora que eu fui queimá-la e pedir licença, morrendo de culpa, sempre eu sinto uma culpa, né? Vem a culpa, assim, ai, desculpa, eu tô queimando. Ela então olhou para mim e falou assim, não, se eu vou morrer, em algum momento eu vou morrer, se eu vou morrer sem ter vindo aqui para servir ao que eu sirvo, que é ser consumida em toda a minha essência e fazer florescer e transmutar o novo, para que eu sirvo? Para que serviu toda a minha beleza? Olha aquelas plantas. Para que serviu tanta beleza? Só para alegrar os olhos humanos? Só para trazer cheiro e cor? Não, a minha essência também está aqui. E agora eu honro, obrigada por me usar. E me permitir que eu me transmute agora também para uma nova forma. Para que eu me una a esta chama e possa transmutar pensamentos. Como a gente quer ser chama gêmea, só buscando a união com o gêmeo, sem passarmos por esta caminhada de reencontro com a alma, com novas consciências, de um verdadeiro despertar da nossa alma, nos permitindo cantar o que quisermos, nos permitindo sermos em essência. Então eu repito, quando foi que vocês deixaram de acreditar na sua voz? Quando foi que vocês se deixaram ser silenciados? Quem em vocês está ditando as regras? É a voz do pai, da mãe, do irmão mais velho, de um filho que cobra agora? É a voz do gêmeo que te disse alguma coisa e ficou reverberando, doendo na alma? É a voz de uma sociedade inteira que diz, não, você tem que andar na rua certinho, você não pode usar uma pena no cabelo? Quantas vezes, antes de eu me apropriar da minha pena, eu pensei, ai, não vou descer com uma pena no elevador, né? Moro num prédio no meio de São Paulo, não combina aqui. Quem disse? Quem disse que a minha pena não é bem-vinda? Quem disse que ela não inspira outras mulheres? Quem disse, a partir do momento que eu coloco ela aqui, como honra, como gratidão, como conexão, como símbolo de verdade, da verdade que transborda de mim, ela tem um lugar. Mas quem dá esse lugar a ela sou eu. Porque ela existindo pena como pena, ela é apenas um acessório. Que eu posso amarrar onde eu quiser, posso só embelezar e posso sair vaidosa pela rua. Mas a partir do momento em que ela me agrada nesse sentido, porque ela agrada a minha alma, e aí eu me visto dela com empoderamento, com essa potência de que eu adoro estar com ela, porque ela me conecta, e não porque eu quero me exibir, ou etc, seja lá o que for, que as pessoas julguem, então ela é uma verdade. Quantas mulheres eu já vi em salão de beleza, vamos pegar situações pequenininhas, quantas eu já vi dizendo, ai, não tenho coragem de passar vermelho, não tenho coragem de pintar colorido, ai não, pra mim no pé é sempre o basiquinho, tem que ser sempre o areia, ai não sei o que acontece dentro de mim que eu não consigo pintar de outra cor, ai não, pé e mão tem que ser da mesma cor. Minhas queridas, vamos olhar até para isso, porque isso não é fútil. Isso não é fútil, isso é uma verdade que tem uma mulher ali do meu lado falando. E eu não a julgo. Eu apenas penso, eu desejo a ela que ela transborde, que ela se permita. Porque se dentro do coração dela tem um desejo só de mudar uma pequena coisa, que é uma cor da unha que dura uma semana, ela tem esse direito. Só que se ela não se permitir esse mínimo, que é tão fácil, que é tão simples, é só passar uma acetona e uma nova cor e só experimentar por uma semana, como um pequenininho desse tamanho é impeditivo, então como, se ela não passa por isso, como é que ela vai fazer novas transformações muito maiores na vida, como silenciar as vozes que nos calaram, entendem? Então olhem para a vida de vocês, desliguem desse vídeo e façam. O que é que está me silenciando? Quem em mim me silencia? Quem em mim não acredita? Quem em mim não acredita em mim? Quem em mim não me autoriza? Quem em mim
fala mais alto, às vezes grita para que eu me silencie. Quem em mim me olha com um olhar de julgamento? Porque eu sou responsável por essas vozes, porque eu sou adulto. Eu sou um adulto, eu não sou mais uma criança. Então, meu convite hoje para vocês é que vocês recordem a potência de cada um com vocês e aproveitem cada mínimo exemplo da vida que aparecer, como o pintar de uma unha, o cortar de um cabelo, usar uma pena, um brinco, um anel, o falar algo que pareça um pouco mais ousado em determinado grupo, com gentileza. Não é sair falando, pra mim dane-se, eu jogo tudo na cara das pessoas mesmo, não tá nem aí, eu sou autêntica. Será? Será que ser autêntico é esse tipo de vibração que não se importa com ninguém? Responsabilizem-se, porque ser chama é também ter esse cuidado e essa amorosidade com o outro. Nunca diminuir o outro, jamais. O que você fizer tem que ser para o seu bem, para o bem do outro e para o bem maior. É assim que você sabe que você é uma chama gêmea. Você quer confirmação? Sou ou não sou uma chama gêmea? Pratique isso. Se você for uma chama gêmea de verdade, você não precisa de confirmação de ninguém, fazer leitura de pêndulo, de carta, de nada. A confirmação está aí dentro e a confirmação está aqui fora, nos seus atos. É assim que você vai confirmar. Se você ficou até aqui, já tem uma grande chance, porque você parou para ouvir. Algo dentro de você despertou para isso. Porque aqui não sou só eu que estou falando. Tem uma voz muito maior, uma alma conectada a algo muito superior que vem trazer essa mensagem com tanta ênfase. Então, se você quer uma confirmação se você é uma chama gêmea, comece a se observar, se autorresponsabilizar, olhar para os pequenos detalhes e ações e comportamentos da sua vida. Traga aprendizados. Observe somente. Toda a ciência começa primeiro com uma observação. Comece observando. Depois que você observar, fale, preciso colocar limite aqui. Aqui preciso transpassar limites internos e depois externos com as pessoas. Aqui tá faltando cor. Aqui precisa de pinceladas de amor. Aqui eu quero receber. Agora é minha hora de receber. Agora eu quero só ofertar. Eu nem me importo com o que vem. Eu vou só ofertar. Faça esse exercício. Comece dessa maneira. E aí você vai descobrir se você é ou não uma chama gêmea. Caso você descubra que não, nossa, acho que não, tá tudo bem. Você continua sendo centelha divina. Filho de Deus. Sinta dentro do seu coração esse amor pulsar, o amor de Deus. Você vai ver que abre um baú maravilhoso com tesouro e a vida transborda abundante para você. Lembrem-se, a alma é abundante, o ego é escasso. Quem vai se reunir com o gêmeo é a alma e ela já está reunida lá na 3D. Na 5D. Olha o ato falho querendo me silenciar. A alma já está reunida na 5D, porque se nós tivermos permissão de encarnar aqui na Terra junto, é porque temos sim autorização, porque pedimos por ela. Mas para que ela aconteça, a primeira coisa que tem que acontecer é a autorresponsabilização. E aqui na 3D, olho no teu gêmeo, na tua contraparte, porque às vezes ele pode estar fazendo coisas que não são legais. E se você ceder a ele, é ele, esta voz que está te silenciando. Se você ceder a determinados caprichos de tanta vontade de ficar juntinho, tá tudo errado. É isso que vai te silenciar e te sabotar e que vai atrasar. Agora, enquanto você estiver conectada com a sua alma, com a sua verdade, e esta alma, quando eu falo de alma, é o soul, né? Eu sou. Sou do inglês, com L. Eu sou Eliane. Eu sou essa presença agora. Eu fui muitas e junto dessas muitas, todas vêm comigo. Porque neste momento, nós que estamos aqui, nós viemos para libertar os nossos ancestrais. Então, este eu sou está conectado ao grande espírito também. Então, cante mais. Se encante mais
consigo mesmo, com a vida e com essas sabedorias, com essas consciências das plantas, dos animais, que são sim melhores que nós, porque eles não julgam, não matam e não desmatam. Arro em Lakesh, assim falei, eu sou Eliane. Recebam todo o meu amor. Arro.